Oi pessoal, Duda da RPS Capital. Eu estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos fundos de previdência aqui da RPS. E hoje especificamente a gente vai falar sobre a atribuição de performance do prévio absoluto, aquele que segue a estratégia do Total Return. Laba, agosto um mês muito positivo, com um mercado acionário muito positivo brasileiro e um mercado bem complicado lá fora, né? Comenta pra gente então os principais papéis, setores que foram responsáveis pela atribuição positiva do produto. Claro, Duda, obrigado mais uma vez, obrigado pessoal. Bom, o mês de agosto foi um mês bem desafiador, né? A gente viu os principais mercados acionários caindo, apesar da bolsa aqui ficar melhor relativamente, mas o que aconteceu é que no mundo a gente viu no mês de agosto problemas de energia na Europa, né? A gente está vendo lá a Rússia fechando o pipeline de gás e isso tem elevado os preços de energia. E com isso, os governos estão colocando subsídio e vai acabar impactando no PIB desses países. E aí acabou pegando a economia como um todo. Junto a isso, a gente viu também um Fed um pouco mais firme na questão dos juros. E o mercado acredita que eles devem segurar um pouquinho mais essa alta. E aí isso também contribuiu para que as bolsas do mundo inteiro sofressem. E no mês de agosto, a gente teve uma atribuição de performance muito boa, né? Foi principalmente por defensivos domésticos, que foram bem na carteira, e cíclicos domésticos, esses dois setores. Alguns nomes se destacaram, como Soma, foi um deles, que é um papel que a gente gosta e já vem falando há um tempo, né? Pega consumo. A Localweb, também, que é uma empresa que ela tinha caído muito lá atrás, quando a gente viu empresas de longa duração apanhando, e teve uma volta forte agora, que no Brasil especificamente, a gente tem visto que o Banco Central aqui ele está se antecipando ao corte de juros. Então, como a gente subiu antes e está caindo antes, essas empresas de longa duração elas se beneficiaram. Localweb foi um nome que ajudou bastante. Além disso, tivemos Vibra, Hapvida, Sabesp, Banco do Brasil também, mais no call de eleições. Então, foi um mês muito positivo para a nossa carteira. E aí, ainda em agosto, comenta sobre as movimentações setoriais que a gente fez na carteira, né? Dado como a gente estava posicionado em julho e como a gente performou aí nesse último mês. Como a cota foi bem em agosto, a gente acabou reduzindo, né? Principalmente setores domésticos, que a gente teve uma boa performance. E aí a gente reduziu então o net, ficando no final de agosto para 0. E agora, já está antecipando, a gente está ficando um pouco negativo no mês de setembro. Principalmente em ações do exterior, por conta desse cenário mais nebuloso. Aqui em Brasil, a gente decidiu reduzir também, porque ela tinha andado muito bem com as pesquisas, e a gente de fato agora entra na eleição, né? Então, mês de setembro começa a campanha, e a gente acredita que pode ficar mais acirrado, muita coisa já foi para o preço, então a gente prefere tirar um pouco o time de campo, dadas as incertezas, e aguardar o próximo mês de setembro, e aí outubro, são as eleições para ver o que vai acontecer. Na próxima gravação a gente já vai ter rolado, né, o primeiro turno. Então aí nesses últimos 30 dias até a eleição, como que a gente está se posicionando? Você já falou aí de uma diminuição de risco, uma desacelerada aí para setembro, mas entra um pouquinho mais no detalhe de como a gente está se posicionando em setembro e quais são os papéis, enfim, nossas apostas nesse mês. Tá certo. Bom, então no mês de setembro a gente vai ficar um net um pouco short lá fora. Aqui, dentro do Brasil, a gente ainda tem alguns setores que a gente gosta. Tá? Então, apesar de ter reduzido os setores de cíclico doméstico, a gente mantém os defensivos, como, por exemplo, Ambev, né, que é uma empresa que a gente tem visto na margem melhora no custo, e eles têm melhorado vendas, então a gente acredita que, por ser um setor defensivo, é uma boa exposição no momento. Continuamos ainda com uma posição de Soma, Localiza, ainda que pequenas, e no setor de saúde, que também são defensivos. Nós aumentamos um pouco a exposição ao setor de saneamento, mais especificamente Sabesp, por conta da eleição em São Paulo. A gente está bem positivo. Na margem, nós temos vistos na pesquisa o Tarcísio crescendo. Acreditamos que ele vai para o segundo turno e tem grandes chances de ganhar. E ele tem se colocado a favor de uma agenda liberal, com potencial privatização das empresas. E aí, no caso, a gente acredita que Sabesp é um bom nome para ficar exposto a isso. Tá? Em contrapartida, na eleição governamental federal, né, a gente reduziu o Banco do Brasil e Petrobras, que eram dois nomes grandes que a gente tinha na carteira, mas como o Lula cresceu e ficou parado, e o Bolsonaro também parece que chegou perto de um teto, a gente ali nas probabilidades não sabe muito bem se tem chance do Bolsonaro ganhar.
Se o Lula ganhar, a gente acredita que Banco do Brasil e Petrobras são nomes a evitar na carteira, tá? Então por isso que a gente reduziu, para ficar mais calma nesse mês de setembro. Perfeito. Obrigada, mês que vem a gente tá aqui de novo e até mais. Obrigado, até mais.